A energia nuclear seria um substituto moderno para as maldições e magias de antes, exatamente porque ninguém sabia o que fazia? Olha, eu acho uma ótima analogia, porque ele substitui ali essa ideia do desconhecido, né? E eu queria pegar a carona nisso para falar um pouquinho qual que era a fórmula desses filmes de ficção científica, também, grosso modo, né? De certa maneira, eu vou até inserir o Godzilla nisso, mas não é uma fórmula inventada. Eu diria assim que era um tema dominante, mais ou menos isso estava no ar, assim, não era. Eu acho que era o que era. Eu gosto de usar o termo, era emocionalmente plausível. Né? Você não, mesmo que você não usasse ali um raciocínio muito lógico, você fala assim, pô, isso me convenceu, que era o seguinte. Falar bem rapidamente qual seria um modelo dessa época que tem a ver com essa entrada da energia nuclear. E talvez maldição, né? Vejamos. A ideia é o seguinte, geralmente esses filmes de alguma ameaça que sai do controle, eles começam com um cenário natural, né? Uma pequena cidade ou uma grande cidade, pode ser uma metrópole, pode ser uma cidade interior, mas ele começa como o que eu chamo do cenário ideal, em que existe uma harmonia, né, naquela comunidade. Então tudo está normal com o que está acontecendo. Como a gente está tratando desses filmes de ficção científica, a ameaça que vai surgir, ela vai ser decorrência de alguma coisa que foi mal aplicada ali. Por exemplo, algum tipo de... Às vezes, por exemplo, vou usar o Tarântula de exemplo. É um cientista cheio de boas intenções, isso está cheio do cinema, né? Um cientista cheio de boas intenções que ele está tentando criar um super alimento para acabar com a fome no mundo. Então ele está criando um alimento super concentrado em que uma pequena porção alimentaria uma cidade inteira. Só que aí o que acontece? Ele é um cientista brilhante, mas não muito atento. Tem uma tarântula dentro de um aquário, essa tarântula sai, vai lá e come a comidinha super potente dele. E como ela comeu mais do que deveria, ela fica gigante. É uma coisa completamente não plausível, mas a gente entende qual que é a proposta. Então, um cientista que vem lá desde a tradição do Frankenstein, né, cheio de boas intenções, mas o resultado não é bem o que ele esperava. Aí, qual que é a mensagem que esse início passa? A ciência, sabendo demais, né, conhecendo demais, pode ser perigosa. Né? Então, conhecimento exagerado, né, um conhecimento científico fora do controle, ele pode ser perigoso. Saber demais pode ser perigoso. Isso por quê? Porque depois que quando você está vivendo uma época de rescaldo ali da bomba nuclear, a ideia de que a bomba nuclear só existiu graças a descobertas científicas era uma coisa preocupante. Era fácil você olhar para o cientista como uma espécie de vilão, uma espécie de cara. Falou assim, ó, eu sei que você está cheio de boas intenções, mas olha as besteiras que você está fazendo. Você já criou uma arma super destruidora aí que enfim, preocupa o mundo eternamente, até hoje, né? Vira o jornal, estão falando, o Irã está querendo enriquecer urânio para fazer bomba nuclear, né? É um assunto que não morreu ainda. Aí tudo bem. Aí tem aquela aranha gigante, que pode ser vários outros animais, como louva-a-Deus, gafanhoto, formiga, seja lá o que for, ou até mesmo algum outro tipo de criatura. Mas existe essa ameaça que é gerada pela ficção científica, tá aí o louva-a-Deus gigante, quem que eles vão chamar para combater essa ameaça? O exército. Né? Então, fala assim, temos uma guerra em andamento, chama os tanques, chamam, né, os atiradores lá tal, aí eles vão lá, se eu estou conseguindo enxergar o desenho, eles estão enchendo de tiro, né? O louva-a-Deus. Uhum. Então, os tanques vão lá, disparam, jogam bomba, jogam um monte de coisa, e esse monstro não morre. Por quê? Porque ele é uma criatura que nunca não se conhecia antes, ele é uma ameaça nova, então você não sabe como você elimina essa ameaça. Então, a força militar é inútil para destruir. Só que aquilo precisa ser combatido de alguma maneira. E como que isso vai ser resolvido? Um cientista vai desenvolver uma arma mais poderosa do que a que é até hoje conhecida, para que possa eliminar esse louva-a-Deus gigante. Ou seja, o que acaba sendo uma mensagem
meio genérica, e a gente pode dizer até que meio superficial, mas funcional. A ciência é ruim, mas ela é indispensável. Então, o mal que a ciência faz pode ser corrigido por algum bem que a ciência possa trazer, né? Então, eu acho que isso acaba propondo um mínimo de reflexão, né? Ao invés de simplesmente falar assim, o cientista só faz besteira, chama os militares que eles vão lá, jogam uma bomba e consertam tudo. Isso nunca dá certo no cinema, né? E isso tem, de maneiras superficiais, meio usado grosseiramente, mas o próprio Godzilla, que é um filmaço, ele tem exatamente essa fórmula. Essa fórmula é lindamente aplicada no filme, né? As cenas mais dramáticas é quando o cientista lá no final fala, eu tenho a arma para destruir o Godzilla, mas que custo vai ter eu apresentar ao mundo essa arma, né? Essa nova bomba destruidora, que é muito mais forte do que a que despertou o Godzilla, né? Então eu acho muito interessante isso, porque a gente vê que por mais superficiais que esses filmes fossem, se é que eles eram, né? Mas se a gente olhar assim, filme de monstro gigante e tal, eles tinham essa ideia, assim, nós estamos lidando com uma novidade, que é uma ciência muito avançada, né, que está impulsionando muitas coisas, né? A energia nuclear é usada para muitas coisas. Tem até um dos filmes aqui que é de submarino movido à energia nuclear, né? Que existe. Ela é assustadora, mas ela é indispensável, né? Não sei se eu respondo o que foi perguntado, se substitui uma espécie de maldição, mas se a gente pensar que substitui a maldição gótica, também ele traz a ideia de que você vai ter que conviver com essa maldição, né? Ela não é uma coisa que você simplesmente pega o esqueleto, enterra dignamente e você se livrou daquilo para sempre. Você queima o castelo gótico e acabou todo o problema. Eu acho que tem muito mais uma ideia de permanência e uma ideia mais social, né? Não é uma maldição de família, é uma maldição que pega toda a raça humana. Ou na mentalidade dos americanos, né, o mundo, que são eles, né? Eu adoro falar que o dia que a Terra parou, você invadiu Washington, o mundo está dominado. Se você desceu na praça ali do Washington, pronto, o mundo está dominado, porque só Washington interessa, né? Por isso que eu tenho umas reservas com esse filme. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.